a parábola do semeador. Você já leu a parábola do semeador? Você já parou para refletir um pouco a respeito desse ensinamento maravilhoso de Cristo para a nossa vida? Muitas vezes nós lemos a palavra meio que mecânico. Nós lemos de forma mecânica. Não paramos para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Ensinamentos preciosos que, se observados, se praticados, teremos uma vida de crescimento, uma vida na qual será possível sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa parábola é uma comparação. E Jesus faz uma comparação entre aqueles que semeiam no campo e a sua palavra. É muito interessante, amados, como o Senhor nos ensina de uma forma tão simples. Nós temos que abrir o nosso coração, estarmos com o coração aberto, nada mais que sensível à voz do nosso amado Jesus. E quando nós observamos a respeito da parábola do semeador, vamos ver que Jesus estava num barquinho, às margens da praia ou na praia, e dali ele falava à multidão que estava na praia. E ele ensinava a respeito da salvação, a respeito da nossa vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E nós precisamos observar este ensinamento para que a palavra do Eterno seja uma verdade. Cristo estava falando, irmãos, que aqueles que estavam semeando no campo, ao jogar a semente, algumas, veja, não com trator como hoje é comum, não existia trator. Geralmente as pessoas colocavam a semente num embornal, numa sacola, e saíam pelo campo jogando aos punhados. E algumas dessas sementes caíam em lugares que não eram tão bons, que não haviam sido arados, que não estavam preparados para que ali a semente germinasse e pudesse produzir. Trazendo essa realidade para a nossa vida, vamos ver que muitas vezes a nossa verdade é semelhante a estes ensinamentos de Cristo Jesus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual é o solo da tua vida? Qual é o solo da tua vida? Jesus faz uma comparação e ele diz que ao solo duro, o solo duro, será que nós somos um solo duro? O outro solo, são 4, o solo pedregoso, cheio de pedras, e ainda, o solo cheios de espinho, o solo com ervas daninhas, e por fim, o solo fértil. Qual será a nossa realidade? Como será a nossa vida? Como a palavra de Deus tem germinado? Será que a nossa vida está pronta para que a palavra germine? Para que ela cresça, produza? Nós precisamos dar frutos, porque esta é a vontade do Senhor para a nossa existência. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Leremos do versículo 4 até o versículo 15. E eu quero que os amados prestem atenção nessa leitura, porque ela é importante para as nossas vidas. E nós vamos crescer a partir de hoje. Com certeza, nós vamos crescer. Seremos produtivos. Oh, glórias! Produtivos. Porque essa semente foi semeada em solo fértil, o nosso coração, solo fértil. Vamos lá? Vamos colocar de pé? Lucas capítulo 8, versículos 4 até o 15. Diz a palavra: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. No versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho. São os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. 6. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra,
a recebe com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Versículo 8. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Amém? Oh, glórias! Este é o ensinamento de Cristo Jesus. No versículos, ele fala a respeito da semeadura. E na sequência, ele fala o resultado da semeadura. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da Tua palavra, para que nós possamos ser um solo próprio, um solo agradável, o solo que a semente possa germinar para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, Cristo faz essa comparação muito profunda, de uma forma extremamente simples, porém muito profunda. Ele ensina-nos que é preciso que a nossa vida seja solo fértil. Oh, glórias! Nós precisamos ter um coração aberto, sensível à voz de Deus, porque as situações são difíceis, porém, quando o nosso coração é movido pelo Espírito Santo de Deus, tudo há de acontecer. A manifestação da palavra, a manifestação da graça, o cuidado de Deus vem à existência e veremos a glória do nosso amado Jesus. No versículo 5, a palavra diz que o semeador, ao semear, a semente caiu no solo duro, no solo que não era fértil. Muitas vezes, amados, esse solo duro, não fértil, é o nosso coração. Quantas vezes, amados, nós estamos com o coração fechado para a verdade de Cristo, nós não queremos de fato viver aquilo que Deus quer, mesmo Cristo chamando-nos a atenção para uma vida segundo a sua vontade, porém nós insistimos em andar com os nossos próprios pés, a andar segundo a nossa própria vontade, a fazer aquilo que dá na telha. Não queremos obedecer os princípios do Senhor. E esse solo duro, irmãos, o coração cujo solo é duro, são aqueles que ouvem incansavelmente a palavra. Ouvem a palavra, ouvem a palavra. Ouvem a palavra, ouvem a palavra e ouvem a palavra e não cessam de ouvir a palavra. Porém, ela não produz, ela não transforma, porque a palavra, amados, não consegue germinar no coração, a palavra não consegue enraizar-se, porque a palavra não consegue acessar verdadeiramente as profundezas do coração. São aqueles que ficam circulando ao redor do Senhor, que andam ao redor do Senhor, que são até muitas vezes religiosos, fazem as coisas legaisinhas, porém o coração é duro para a verdade de Deus. O coração é duro para a verdade do Senhor, não consegue reconhecer a voz do nosso amado, mas deixam-se levar pela sua própria vontade, pela sua própria carne. Irmãos, o nosso solo, o solo do nosso coração, jamais poderá ser duro. O solo do teu coração não pode ser duro, não pode ser duro. E é interessante que muitas vezes as pessoas cujo solo do coração é duro, são pessoas legais, pessoas que têm toda uma aparência, têm toda uma situação, são pessoas benquistas, pessoas legais. No entanto, isto, irmãos, não favorece a semente, porque a semente precisa encontrar um lugar que seja bom, para que ela possa germinar. Nós temos que ter um coração totalmente voltado para o Senhor, não apenas um coração que ouve a palavra, incansavelmente ouve a palavra.
E isso é mais comum do que parece. O coração duro é mais comum do que parece. São aqueles que estão nas igrejas, que ouvem as pregações, que cantam. São aqueles que estão na internet, que ouvem as pregações, que estão ali incansavelmente ouvindo, vendo alguma coisa de Deus, porém apenas ouvem, mas não praticam a verdade do eterno. Irmãos, nós somos chamados para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Coloque na tua cabeça, necessário é praticar a palavra do Senhor. E quando nós praticamos a palavra, é porque a semente germinou, é porque o solo foi trabalhado, é porque o Espírito Santo encontrou lugar. Oh, glórias! Que nosso solo, que o solo do nosso coração não seja duro jamais. Diz ainda no versículo 6, ouça a palavra, versículo 6. Outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Veja, amados, muitas vezes o coração, o solo é pedregoso, cheios de pedra. Você já viu uma terra cheia de pedras? Ela não produz, ela não consegue, porque a semente não consegue enraizar. A semente não consegue enraizar. São aqueles, queridos, que ouvem com alegria a palavra de Deus, reconhece o poder do Senhor, mas é algo que dura pouco. São emoções passageiras. Quantas pessoas que vão para as igrejas, ali eles ficam emocionados, choram, ficam arrepiados, o cabelo levanta, enfim. Mas, ao sair da igreja, passa-se a emoção e tudo volta ao normal. O velho homem volta a agir, as velhas práticas tomam lugar. Nós não podemos ser desta forma. O nosso coração não pode ser formado por uma camada de pedra, jamais, amados. Mas é preciso que haja terra que seja fértil, que seja terreno fértil. E muitos cujo coração é pedregoso são aqueles que fazem planos. Quantos planos? O mês que vem eu vou fazer isso para o Senhor. O ano que vem, virada de ano, irmãos. Virada de ano é tempo ótimo para aqueles cujo coração é forrado de pedras. Eles fazem 1000 planos para o ano novo. Olha, esse ano eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Esse ano eu vou evangelizar. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vou faltar um culto sequer. Esse ano, etc, etc. Não é assim? Lembram-se disso? Talvez você na virada do ano fez isso. Fez aquelas promessas infindáveis. O ano novo entrou. 15 dias depois, as promessas caíram no esquecimento. Ninguém lembra-se mais delas. É preciso cuidado, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. E Deus não trabalha com emoções, mas sim com racionalidade. Nós precisamos ser pessoas racionais. A nossa decisão com Cristo Jesus precisa ser forte, ser marcante, ser algo real. Eu não posso viver assim, bambeando para um lado e para o outro, não. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para que você possa marchar, possa seguir em frente, possa andar. Esta é a verdade do Senhor. E aqueles cujo coração, o solo é pedregoso, estes, quando vêm as provações, caem. Não conseguem ficar de pé. Não conseguem suportar as provações dessa vida. Não são resistentes, porque não têm raízes no Senhor. Não têm raízes no Senhor. Irmãos, nós temos que entender que só Jesus pode nos dar paz. Só Cristo Jesus pode dar a paz verdadeira. Se eu quero paz na minha vida, se eu quero andar de forma firme, se eu quero dar passos seguros, eu tenho que ancorar, eu tenho que escorar, eu tenho que colar com Cristo Jesus. Eu tenho que andar firme com Cristo. Eu tenho que estar sob o alicerce verdadeiro, que é Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Amém? Irmãos, são ensinamentos de Cristo para a nossa vida. São ensinamentos simples do Senhor para a nossa existência. É a parábola do semeador, onde ele faz uma comparação entre a nossa vida com ele, a semente, o evangelho, a mensagem,
com aqueles que semeiam no campo, e nós temos que viver a verdade do eterno acima de todas as coisas. Talvez o teu coração tenha um solo duro, não pode ser duro. Quem sabe cheio de pedras, também não pode. E ainda, irmãos, não pode ser um solo espinhoso, Você já viu uma plantação em solo espinhoso? Em terra cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas? Não existe, amados. Quando alguém vai fazer uma plantação, primeiro ara-se a terra, prepara-se a terra, tira toda sorte de ervas daninhas, toda sorte de plantas que não são boas, e deixa a terra pronta para a semeadura. Assim precisa ser também o nosso coração. Mas o que Cristo Jesus queria falar a respeito do solo espinhoso? Nada mais é, irmãos, do que aqueles que vivem com seus corações cheios de ambição. A única coisa que eles conseguem enxergar são as riquezas, são os recursos desse mundo. São pessoas voltadas exclusivamente para esta terra, exclusivamente para buscar recursos para as suas vidas. Mas o Senhor chama-nos a atenção a respeito dessa realidade. Veja o versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Irmãos, nós temos que vigiar bastante com relação a esta questão. Eu falei, creio que no domingo passado, a respeito do viver em busca dos ouros da riqueza dessa terra. Jesus, nessa parábola, ensina exatamente isto. É preciso um cuidado muito grande para que as coisas dessa terra, os nossos projetos, nossos planos, nossos investimentos, aquilo que nós entendemos como indispensável para o nosso sustento, é preciso um cuidado para que estas coisas não tomem o lugar de Cristo Jesus na nossa vida. Irmãos, Cristo está falando que nós não podemos deixá-lo em segundo plano e deixar-nos envolver por aquilo que esse mundo tem a oferecer, pelo desejo de ganhar este mundo. É preciso vigiarmos com relação a isso. É necessário uma vigilância muito grande, amados, para que possamos observar o que é que tem ocupado o nosso coração. O que é que ocupa o teu coração? O que é que tem dominado a tua vida? Será que você não está totalmente voltado para as coisas dessa terra, para o trabalho, para conseguir recursos e esquece de Cristo Jesus? De abrir espaço para o Senhor? Eis aí o coração espinhoso, o solo espinhoso. É um solo que está dominado pelos desejos de ganhar esta vida, de vencer nesta vida. Irmãos, o nosso maior desejo é vencer com Cristo Jesus. Esse é o desejo que deve ocupar o nosso coração. Esta é a nossa missão. A nossa missão é ganhar esta vida fazendo a vontade do Senhor, deixando-nos envolver pela glória do Eterno, porque quando nós abrimos o nosso ser, o nosso coração torna-se terra fértil. Ele vem, ele move, e tudo quanto precisamos, com certeza, há de surgir, porque o Senhor ampara aqueles que são justos. Amém? O Senhor ampara os justos. E a palavra de Deus, ela precisa ter a primazia no nosso coração. Nós não podemos nos deixar encher por toda sorte de pensamentos, mas sim possuirmos um coração cheio da palavra, E quando nós enchemos o coração com a palavra de Deus, certamente ele há de deixar de ser espinhoso, e as nossas preocupações com a nossa vida, nós a colocaremos nas mãos do Senhor, e ele virá, ele suprirá, ele agirá de forma grandiosa na nossa existência. Irmãos, eu creio que todos que estão aqui já tiveram experiências do cuidado de Deus para com as suas vidas. O Senhor já abriu portas de emprego, o Senhor já abriu comércios, já abriu formas da pessoa sobreviver, coisas milagrosas já aconteceram. É assim que Deus faz. Basta que
haja uma confiança, um dedicar, um esperar no Senhor. E Ele virá e amparará aquele que é justo, aquele que é justo. Não coloque o teu coração nestas coisas, porque o Senhor Jesus disse que isto é ter um coração cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas. Mas vem a boa notícia. Há também o solo fértil. O solo fértil. Esse deve ser o desejo de cada um desses que estão aqui. É necessário que nós possamos desejar que o coração tenha uma terra fértil, uma terra adubada, uma terra na qual, quando a semente cai, ela possa germinar. Esse é o nosso objetivo de vida, irmãos. Versículo 8 diz: outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 15, Cristo explica, dizendo: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, retê a palavra. Esses frutificam com perseverança. Irmãos, por que muitas vezes nós não somos bem-sucedidos? Por que não somos bem-sucedidos? Nós, ultimamente, temos colocado a culpa dos nossos fracassos nos últimos tempos. Não é verdade? As coisas não dão certo porque estamos vivendo os últimos tempos e nos últimos tempos serão assim mesmo. Nós não vamos conseguir êxito porque é só provações, são apenas dificuldades, apenas problemas, as perseguições, enfim. E nós tiramos os nossos ombros. Nós tiramos aqui dos ombros e colocamos sobre as profecias as nossas dificuldades. Mas, quando nós observamos de uma forma um pouco mais detidamente a palavra, amados, vamos ver que não somos abençoados. O Senhor não abre portas para nós, não nos dá a prosperidade que tantos querem, porque o solo do coração não é fértil. O solo do coração não é fértil. São aquelas pessoas que querem receber de Deus, mas não querem abrir o coração para Deus. São as pessoas que querem a bênção, mas não querem abrir espaço para o amado. São aqueles que querem vencer na vida, mas não querem pagar o preço de servir a Jesus Cristo. Como vencer na vida dessa forma? Como é que nós vamos vencer na vida assim, irmãos? Nós temos que entender que a primazia da nossa existência, a primazia da nossa vida é para Deus. Tudo é para Deus. Eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas. Deus precisa dominar a minha existência e eu tenho que aprender a tirar tempo para louvá-lo, para bendizê-lo, para dar valor à sua santa e bendita palavra. Oh, glórias! Nós temos que encontrar tempo para o Senhor, irmãos. Tempo para Deus. E um dos problemas que nós temos é o fator tempo. Nós não temos tempo para Deus. Nós, quando vamos à igreja, ficamos olhando para o relógio. Oh, meu Deus, acaba logo. Acaba logo. Oh, Senhor Deus, acaba logo. A gente não fala, não é? Mas o coração pensa. Acaba logo, porque eu quero ir para casa. Eu tenho minhas obrigações em casa. Talvez um fantástico para ver. Um domingo espetacular, ou outra coisa qualquer na internet, sei lá o quê. Enfim, comer uma pizza. Oh, meu Deus, acaba logo esse culto. Oh, ainda falta meia hora. Oh, Senhor. Irmãos, isto significa que o solo do nosso coração não é fértil. Não se engane. Se você não tem prazer naquilo que é de Deus, em reservar tempo na tua vida para Deus, o teu coração não é fértil. O teu coração não é fértil. E quem diz isso é Jesus. Não sou eu. É só você ler a palavra e tomá-la para si, porque a palavra é para cada um de nós. Queridos, quando o nosso coração é fértil, teremos alegria naquilo que é de Deus. Teremos temor ao Senhor. Viveremos para o eterno. Seremos de Deus. A nossa alegria estará no Senhor. Viveremos não para satisfazer
aquilo que o nosso coração entende como vitórias, mas para satisfazer o dono das vitórias, para fazermos a vontade do Senhor. Amados, nós temos que observar o solo do nosso coração. Ele é fértil? Será que é fértil? Será que a palavra de Deus está plantada no nosso coração? Será que a palavra de Deus tem germinado na nossa vida? Será que a palavra de Deus é uma realidade? Aquilo que é de Deus é uma realidade na nossa existência? Queridos, quando chegam as aflições, descobre-se que precisamos de Deus, não é verdade? Quando as aflições batem à porta do nosso coração, descobrimos que precisamos de Deus e corremos para os pés do Senhor. Ah, Deus, olha eu aqui, Senhor, olha para mim, olha para minha causa, olha para mim, olha para minha causa. Queridos, se você tiver um coração fértil, não precisará entrar em desespero, porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor zela pelos seus, e essa é a promessa de Deus na vida da gente. Ele zela pelos seus. E esses hão de frutificar a 100 por 1. Oh, glórias! Hão de frutificar a 100 por 1. Como está a tua frutificação? Como está a tua frutificação? Olha só, a palavra de Deus, ela coloca a gente em xeque-mate. Queira você ou não, mas a palavra de Deus, ela coloca-nos em xeque-mate. Olhe para você no espelho e pergunte para você mesmo: como está a minha frutificação no reino? Como está a minha frutificação? Você tem que ter coragem de fazer isso, irmãos. Porque tem muita gente querendo ir para o céu por um caminho alternativo. Não tem caminho alternativo. Só hão de entrar nos céus aqueles cujo coração são férteis. São férteis. E aqueles cujo coração são férteis frutificam a 100 por 1. Esses frutificam na palavra de Deus. E infelizmente nesses últimos tempos, nós estamos chegando ao final da palavra, mas infelizmente nós temos visto nesses últimos tempos que as pessoas que se dizem servas do Senhor, que se dizem evangélicas, crentes, estão frutificando a 100 por 1 nas coisas do mundo, nas obras da carne. Por incrível que pareça. Como é que pode ser do Senhor? Queridos, nós precisamos estar atentos à verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto, observando aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. E eu quero chamá-los mais uma vez a atenção para a leitura da palavra. Lucas capítulo 8, versículos 12 até o 15. Ouça com atenção em nome de Jesus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo, arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Ainda, a que caiu sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, e esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Que assim seja na nossa vida, na sua vida. Amém? Oh, glórias! Que nós possamos entender essa comparação que Cristo Jesus faz e praticar a verdade de Cristo a cada instante. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma poderosa, Pai. De uma forma grandiosa, meu Deus. Para que possamos sentir a Tua presença, tocados pelo Teu Espírito, fazermos a Tua vontade. Para que tenhamos no coração, Senhor, cuja terra seja fértil.
Um coração aberto para Ti, aberto para os Teus princípios. Que possamos, ó Deus, frutificar segundo a Tua vontade, andar segundo a Tua vontade, testemunhar para a Tua honra e para a Tua glória, para que Teu santo e bendito nome seja exaltado, meu Deus. Oh Deus, move na nossa vida, Pai. Cria em nós um coração puro. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1026.